A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje: como deve ser um relacionamento cristão. Podemos namorar, amados irmãos? Vamos ver, vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vou começar mais um vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo com o tema de hoje: como deve ser um relacionamento cristão, ou seja, de servos de Deus, diante da palavra de Deus. Podemos namorar, amados irmãos? Vamos estar vendo aqui os relatos históricos, vamos estar lendo a palavra de Deus também, 1 Coríntios 7, 2 Coríntios 6 e Efésios 5, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para os relatos históricos, mediante a palavra de Deus, amados irmãos, que diz assim: a Bíblia não diz nada acerca do namoro especificamente, isto porque o namoro não era uma realidade nos tempos bíblicos. Na verdade, o namoro é uma característica moderna da cultura ocidental. A ideia de um homem se relacionar efetivamente com uma mulher sem muito compromisso era inconcebível no contexto judaico. Quando havia um relacionamento, esse relacionamento tinha implicações sérias relacionadas às núpcias. Quando a Bíblia fala em relacionamento pré-nupcial, os escritores bíblicos têm em mente o noivado. Esse noivado era muito diferente da ideia moderna de namoro. O noivado, nos tempos bíblicos, era um procedimento formal, muito mais sério do que até mesmo o conceito de noivado na atualidade. Ele servia como um tipo de acordo onde os noivos já eram considerados legalmente desposados. Um rapaz noivo de uma moça já era considerado genro de seu sogro. Exemplo, Gênesis 19:14. Uma infidelidade ou qualquer imoralidade nessa fase era considerada tão grave quanto o adultério. Deuteronômio 22, do 22 ao 27. Esse padrão é retratado com exatidão no registro do relacionamento pré-matrimonial entre Maria, mãe de Jesus, e José, Mateus 1:20 e Lucas 1:27. A escolha do noivo ou da noiva normalmente era feita através dos pais, num tipo de acordo familiar. Muitas vezes o casal só se conhecia já na ocasião do próprio casamento. Podemos ver isso claramente quando Abraão mandou seu servo buscasse uma esposa para o seu filho Isaque. Gênesis 24:51. Mas também era possível que o jovem declarasse sua preferência pessoal, que refletia sua afeição por alguém. Gênesis 34:4 e Juízes 14:2. Foi assim com Jacó, que firmou um acordo diretamente com o pai de Raquel, a jovem por quem estava apaixonada. Gênesis 29. Amados irmãos, só até aqui. Vou deixar aqui o link desse site que eu li esse relato histórico para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que não existia namoro na palavra de Deus, nem nos contextos históricos bíblicos, né, amados irmãos? Existia sim quando a maioria das vezes era feito os acordos pelos pais, os pais do noivo e da noiva, ou seja, eles entravam em acordo e faziam que com o seu filho e a filha dele entrassem em acordo para posteriormente casar. E nesse período, né, existia o noivado. O noivado era de conhecimento, ou seja, um conhecia o outro na questão um falar com o outro, né? Mas não existia esse relacionamento físico que existe hoje em dia, que é só misericórdia de Deus, né? Por isso que há destruições tanto da mente quanto do espírito, né? Esses relacionamentos antes do casamento, né, físicos, isso destrói a pessoa, né, mentalmente, e isso afeta em todas as áreas da vida da pessoa, né, que é só misericórdia de Deus. Ou seja, tudo aquilo que foge à palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, né, isso vai destruindo a pessoa aos poucos. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com a outra, né, meus irmãos? Tem problemas de relacionamento.
tem problema de um confiar no outro por causa desses relacionamentos de namoro de hoje em dia, que é só promiscuidade e nada mais que isso, né? Mas nós vemos aqui que o relacionamento era o conhecimento, um conversando com o outro, um sabendo a conduta do outro. Depois que eles se conheciam, tinha esse determinado tempo, aí sim iria casar. E depois do casamento, aí sim teria um relacionamento afetivo, mais um com o outro, de beijo, etc, né? Aí sim confirmaria o matrimônio através da relação sexual entre o marido e a mulher para a glória de Deus. Então nós vemos que isso aí era uma abominação, isso não existia, né? Mas esse tipo de relacionamento pré-conjugais era considerada fornicação, adultério ou prostituição, né? Mas quando um cara não era casado, ia atrás de prostituta para ter esse tipo de relação, né? Mas é só misericórdia de Deus. Então vemos vários exemplos, assim como Jacó, né? Gostou de Raquel e fez acordo com Labão, seu tio. Aí, infelizmente, Labão enganou. Aí casou com a Lia primeiro, para depois mais 7 anos casar com a Raquel. E assim também foi com o filho do Abraão, Isaac, que Abraão mandou os seus servos buscar a noiva para o seu filho Isaac, lá da família dele. Trouxeram a Rebeca, uma mulher de Deus, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente eles vieram a casar, né? Uma grande família aí para a glória de Deus. Aí tiveram Jacó e Esaú para a glória de Deus, né? Então nós vemos que o relacionamento do servo de Deus era assim, amado. Tem esse negócio de namorinho, de beijinho. E quanto mais você se aproxima da sua namorada, desse tipo de situação, vai ocorrer outras coisas, né, que Deus não se agrada, né, mano? Esse tipo de situação deve ocorrer somente no matrimônio, né? Dois vão casar, aí pode. Aí ocorreu, depois do casamento e tal, a relação entre um homem e uma mulher. Assim é diante das escrituras de Deus, diante da palavra de Deus, né, mano? Diante de Deus. O servo de Deus tem que estar limpo, santo e justo, para assim ter um relacionamento perante Deus, na Bíblia, seguindo todos os seus conceitos, um respeitando o outro, um amando o outro, que é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então, o que nós vemos hoje aí no mundo, né, mano, e dentro das igrejas, são a promiscuidade, namoros que já praticamente é chamado de casamento, porque já tem relações sexuais e fica por isso mesmo. O pastor passa a mão nos membros, na cabeça dos membros, pode, né, chamar atenção aqui, deixa aí um tempo no banco, mas depois está fazendo as coisas mesmo, continua fazendo as mesmas coisas e fica por isso mesmo. Ou seja, só a misericórdia de Deus, né, mano? Então, aquele que quiser um relacionamento sério com Deus, primeiro tem que se relacionar com outras pessoas, mano, perante a Bíblia, né, mais ou menos, né? Respeitando um outro, conhecendo um outro, assim, para casar. O relacionamento dos servos de Deus é para casamento, né? Mas não é aventura, nem para ficar se beijando, nem se fornicando um com o outro, né? Ou seja, coisa séria, coisa para constituir família para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui 1 Coríntios 7, do 8 ao 9, amados irmãos, que diz assim, é o apóstolo Paulo dando conselho aos jovens, aos solteiros, para a glória de Deus, que diz assim, amado: digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casam, porque é melhor casar do que viver queimando em paixão, assim, queimando em fornicação, pecando contra Deus, pecando contra o seu corpo. O nosso corpo, né, amado, é templo do Espírito Santo de Deus. Por acaso nós queremos que nosso corpo seja destruído naquele grande dia? Eu creio que não, né, mas irmão, por isso devemos separar o nosso corpo para adorar o nosso Deus, né? Cumprindo as escrituras do Senhor, tanto no relacionamento de um homem com a mulher diante de Deus, e na palavra de Deus vivendo em santidade diante do Senhor. Ou seja, Paulo adverte: se consegue se controlar, né, se tem realmente esse controle do corpo e não vai pecar contra Deus,
permaneça solteiro, senão melhor que case. Case, não que namore, etc. Não, que case. Casamento, mano. Relacionamento, Deus criou homem e mulher, casamento, para constituir família e gerar filhos. Não foi para você ficar na promiscuidade, pegando uma, depois outra. Não. Vários relacionamentos, mas chega na hora que você quer casar, chega com esses relacionamentos tudo na cabeça, já chega destruído. Vários exemplos ruins, e o casamento não vai ser coisa boa não. Porque você vai ter com esses exemplos tudo ruim, aí só você viver uma vida de santidade diante da palavra de Deus, para que essas feridas sejam fechadas, que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo adverte: se consegue ficar solteiro, que fique solteiro, que viva para a obra de Deus, assim como o apóstolo Paulo viveu. Se não, se case, amado irmão, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E agora tem um julgo desigual, mas o que acontece em muitos relatos aí, né, dos irmãos hoje em dia, tendo um julgo desigual, que é, por exemplo, né, um servo de Deus que adora o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, se relacionou com pessoas que não adoram a Deus, né, que são ateus, ou tem outras religiões, né, que não crê no Deus da Bíblia. Ou seja, é julgo desigual. Vamos estar lendo aqui 2 Coríntios 6, 14, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos: jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, amados irmãos? Versículo 15 também. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e um incrédulo? Então aqui a comparação é terrível, né, mano? Ou seja, um crente com um descrente, né? Aí fala aqui também uma harmonia com Cristo e Belial. Belial é esses deuses aí que existem no mundo aí, que são misericórdia de Deus. Ou seja, não podemos nos unir com outra pessoa que não seja da mesma fé que nós, né? Mas aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, que segue as suas leis e medita nela de dia e de noite. Ou seja, aquele que entra em julgo desigual está fora dos caminhos de Deus. Ou seja, vai trazer maldição. Pode estar vivendo bem lá com sua esposa lá, mas não é bênção não, mas não. Porque o servo de Deus tem que viver com um servo de Deus na comunhão e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Futuramente pode ter problema, né, mas, ou seja, a pessoa que está se contraindo em julgo desigual está trazendo maldição para a sua vida, que é só a misericórdia de Deus. Então essa é outra advertência que o apóstolo Paulo deixa para os amados irmãos. Não entre em julgo desigual com ninguém, amados irmãos. Escolha uma serva de Deus, conheça essa serva de Deus, não com relação beijinho, essas coisas que traz outras coisas. Conheça, case com ela, desfrute, né, do matrimônio como Deus assim instituiu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou estar falando aqui, amados irmãos, sobre Efésios 5, do 22 ao 33. Não vou estar lendo, que é um texto grande, mas fala sobre o marido e a mulher, né? A comunhão entre o marido e a sua mulher está relacionada entre Cristo e a igreja, amados irmãos. O papel da mulher no casamento, amado, é ser submisso ao seu esposo, amar seu esposo, né? Obedecer seu esposo no Senhor, assim como a igreja, que é a noiva de Cristo, obedece ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, as suas leis, né? E anda no caminho estreito que conduz à salvação para a glória de Deus. E assim é um homem, deve amar sua esposa, tratar com carinho, com amor, com afeto, né? E até possível for entregar sua vida pela sua esposa, assim como Cristo entregou a sua vida por cada um de nós, a cruz do Calvário, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E assim deve ser o relacionamento entre o homem e a mulher, entre a noiva e Cristo, e a mulher e o homem, que está relacionada. Por ler em casa, em Efésios 5, do 22 ao 33, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então esse é o relacionamento de Deus. Os santos de Deus não devem namorar, devem sim se conhecer
num noivado santo diante de Deus, aí sim, depois de contrair matrimônio, se relacionar efetivamente seus corpos para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, porque tudo foi feito para a honra e glória do nosso Deus, e Deus assim instituiu, para que o servo de Deus viva em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então fique com esse vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, que é muito importante. Deixe um comentário, que é muito relevante. Então se relaciona com a sua noiva na santidade de Deus, né? Até contrair matrimônio, que é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Fique na paz do nosso Jesus Cristo e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.